Não satisfeito com a sua derrota no primeiro e no segundo turno da eleição, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e lembre-se sempre que esse termo eu atribuo porque é o último cargo que esse vagabundo ocupou, mas a gente normalmente vai chamar ele aqui sim de ex-presidente, mas não satisfeito com perder o primeiro turno pro Lula, perder o segundo turno pro Lula, ele partiu para perder o terceiro turno pro Lula, que foi a eleição do Senado. Quem acompanhou meu trabalho aqui viu que na véspera da eleição eu fiz um vídeo aqui diferente do que estava acontecendo em vários canais aí, criando-se um pânico de que o Rogério Marinho tinha virado o placar e que a eleição do Rodrigo Pacheco estava ameaçada. Eu deixei claro que era uma questão básica de matemática e que para mim a eleição do Rodrigo Pacheco estava garantida e a eleição do Rogério Marinho para mim era nula. E eu falei isso aqui pra vocês, assim como tantas outras previsões políticas que a gente faz aqui nesse canal e acerta e muita gente ignora, mas muita gente que acompanha o nosso trabalho sabe da qualidade do trabalho que a gente faz aqui, porque é um trabalho pesquisado, checado, analisado e não é meramente um trabalho que se preocupa com o time da notícia, basicamente para atrair o clique. Isso é importante, óbvio, na produção de conteúdo, mas no meu caso não é o principal. E eu quero falar aqui pra vocês mais uma vez sobre outra derrota do Bolsonaro, que pra mim é uma derrota humilhante, porque 49-32 é uma derrota humilhante, apesar da gente ver ali que se teve muitos votos selecionados por Rogério Marinho. Isso mostra a derrota do clã Bolsonaro e muita gente tá falando, mas isso aí é complicado porque para aprovar a CPI precisa-se de tantos votos, para aprovar isso precisa de não sei quantos votos e que agora toda hora nasce uma narrativa nova. E eu peço a vocês que prestem atenção no transcorrer da política, porque tanto o Lula é um político pragmático no quesito de administração pública, quanto a Realpolitik, que faz parte do contexto e do conteúdo ali de muitos políticos que têm cargo no Senado, tá muito preocupado com defender Bolsonaro não. No final das contas, eles querem defender os próprios interesses, como a gente tem visto ali depois do pleito de 2022, assim que se confirmou a derrota do Bolsonaro, vários políticos e figuras públicas moderando um pouco o discurso e dizendo que estarão juntos pelo bem do Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que deixe like aqui, que se inscreva, que seja membro, apoiador, porque assim vocês ajudam a esse canal a continuar crescendo cada vez mais e se mantendo aqui de forma independente. E se você quiser colaborar de outra maneira, eu peço que colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que você tá vendo aí. Na terça-feira eu vou estar em Brasília participando de um café da manhã com o presidente da República. Mais uma vez a assessoria convida a gente em cima da hora. A passagem de avião é paga por nós, né? Porque não dá pra eu ir daqui pra Brasília em um dia e voltar no outro de ônibus, eu preciso ir de avião. A passagem eu paguei, na verdade, R$3.464, R$3.465 quase, arredondando. Então se você puder colaborar com a gente aí, porque não é barato, o dinheiro todinho que eu arrecadei no curso que eu fiz aqui, a gente tá fazendo um curso no canal chamado Política para Leigos, todo o dinheiro que eu arrecadei no curso foi direcionado para a hospedagem e a passagem, né, o transporte para esse evento lá em Brasília. Então se você puder colaborar com a gente com qualquer quantia, colabore aí com o nosso Pix que vai ser bem importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre o terceiro turno aí que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, para que a gente bem lembre disso, né, mesmo ele tendo tido aí como último cargo, o cargo de presidente da República, isso é uma liturgia, chamar um indivíduo pela função que ele ocupou por último, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu mais uma derrota pro presidente Lula. Essa derrota agora foi para a presidência do Senado. Ele queria ali eleger o Rogério Marinho, ligou para todo mundo, várias figuras ali dizendo que ia votar no Rogério Marinho, só que o voto é secreto, né? E dessa vez, inclusive, teve até uma polêmica, porque os bolsonaristas agora, como bem lembrou o Otávio ali, Otávio Guedes da Globo News, que dessa vez os bolsonaristas perderam a eleição impressa. Eles perderam a eleição eletrônica para Lula em 2022 e agora perderam a eleição para Lula de novo, mas agora porque o Lula estava apoiando o Rodrigo Pacheco e o Bolsonaro e o bolsonarismo estava apoiando ali o Rogério Marinho, e eles perderam a eleição agora através do voto em cédula, do voto impresso que eles tanto defendiam. Quem viu o meu canal aqui na véspera da eleição, viu esse vídeo que eu publiquei aqui, ó, onde eu trazia em alguns trechos do vídeo, esse cálculo matemático aqui que estava sendo apresentado pelo Poder 360, e eu já tinha comentado por alto, né? Logo quando a bancada foi formada lá em 2022, eu falei, gente, vocês estão falando que o PL vai impedir isso, que o PL vai impedir aquilo. Lembrem-se vocês que PSB, que PT, PDT, Rede, PSB, e a gente ainda tem ali alguns membros do MDB
que estão ali na base que estarão na base do governo Lula. Na época, o União Brasil não estava nem tão consolidado assim como a gente está vendo hoje ali, né? Um apoio declarado, de certo modo, ao governo Lula, ou fazendo parte, supostamente, ali, do governo de forma velada, já que tem, pelo menos, quando eu falo fazendo parte de forma velada, no que diz respeito aos deputados e senadores, porque a gente sabe que tem, sim, ligação entre União Brasil e o governo, porque tem 3 ministros do governo que são do União Brasil. E o que é que aconteceu na época aí que eu trouxe o vídeo? Eu citei que a gente teria, sim, uma resistência dentro do Senado Federal, mas que essa resistência não seria como se imaginava, porque Lula era uma figura que sabia articular, que tinha um entendimento claro do pragmatismo político para superar os pensamentos ideológicos dele ali e entender que a real política, a política dinâmica, a política real, que nem sempre é a política ideal, ela seria aplicada. E assim aconteceu. Eu trouxe aqui o cálculo explicando que eu não acreditava que o Rogério Marinho, que o Rodrigo Pacheco, perdão, teria os 55 votos que o Renan Calheiros estava falando. Eu acreditava que ele teria menos dos 55, mas ele teria pelo menos, na pior das hipóteses, os 41 que era o necessário para ele se eleger. Porque se ele tivesse menos de 41, teria um segundo turno entre ele e o Rogério Marinho. Como ele teve mais de 41, ele teve 49 votos, o Rogério Marinho teve 32, ele venceu a eleição no primeiro turno. E no meu cálculo, eu mostrava aqui pra vocês, assistam esse vídeo, tá? Tá aí no canal, eleição no Senado, Bolsonaro vai perder pela 3ª vez para Lula. Vídeo publicado no dia anterior a eleição do Senado. E aí eu falava que na pior das hipóteses ele teria no mínimo 43 votos. E esses 43 votos já daria ali para o Rodrigo Pacheco a vitória. E aqui mais à frente, ó, eu frisei e deixei bem claro isso. No minuto 9h38 do vídeo aqui eu falo, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu disse aqui. Então eu queria avisar para vocês que acompanham o meu trabalho aqui, né, que acreditam no que eu falo, que não se preocupem. Eu vou ser bem honesto com vocês aqui. A possibilidade da eleição do Rogério Marinho, para mim, é nula. Para mim, é nula. Vamos ver amanhã, obviamente, quando sair o resultado da eleição, mas eu não vejo isso acontecendo. E para finalizar eu mostrei um vídeo ali envolvendo o senador Alessandro Vieira, que é uma figura que chamou a atenção ali, Felipe Neto, Gregório do Vivier, muita gente decepcionada com o senador Alessandro Vieira. E por que eles se decepcionaram com o Alessandro Vieira? Porque assim como grande parte da população brasileira, não busca saber quem são os políticos. Alessandro Vieira é lavajatista, tá? Ele era um bolsonarista velado, ele declarou voto no Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018, se aproximou do Bolsonaro no primeiro turno da eleição de 2018 também, só que de forma mais tímida ali, depois vestiu o verde e amarelo a partir de 2019, e aí quando o bolsonarismo se mostrou radical demais, ele preferiu se distanciar. Mas ele nunca foi essa figura moderada, coerente, que defendia a democracia que Felipe Neto e Gregório do Vivier imaginava. Quem segue esse canal aqui há muito tempo vai lembrar que em 2020 eu falei do apoio dele a uma candidata bolsonarista aqui em Aracaju. Eu falei sobre ele em 2021 na CPI da Covid-19 também. E falei dele de novo na eleição de 2022 agora também. Então parem de ficar criando ali ilusões se vocês não querem entender o básico. Vocês deveriam, inclusive, valorizar o trabalho meu, do Clayson, de tantas outras pessoas que fazem análises políticas relevantes aí, que vocês, eu sei, nem sempre têm tempo de fazer essas análises profundas e ficam construindo ali ideais através da internet. Não, o Alessandro Vieira é um cara coerente. Não, o Alessandro Vieira é um cara que teve uma ótima atuação na CPI da Covid-19. Por que ele teve uma atuação óbvia na CPI da Covid-19 boa para algumas pessoas? Por motivos óbvios e claros. Ele se afastou do bolsonarismo quando o bolsonarismo se radicalizou a um nível que não dava para apoiar. Mas aqui em Sergipe, ele se uniu a figuras bolsonaristas no pleito de 2022 agora. Inclusive insinuando que o candidato de Bolsonaro aqui em Sergipe, que foi cassado, teve o seu registro político cassado e foi impedido de ser candidato porque foi condenado por abuso de poder político e econômico, ele e o filho, porque ele utilizou a prefeitura que ele era prefeito em 2018 para usar a coisa pública, para beneficiar o filho que era candidato a deputado estadual. E aí o Alessandro Vieira disse que essa figura foi caçada porque o sistema é muito complicado quando alguém tenta bater de frente com o sistema. Ou seja, o cara é corrupto, é comprovadamente corrupto, é condenado, mesmo tendo devido processo legal ali respeitado, diferente de outras figuras que a gente viu, e o senador coerente diz que o TSE, o sistema, perseguiu um criminoso condenado.
Essa é a mentalidade do Alessandro Vieira. Sobre a questão do Rodrigo Pacheco, eu imaginava que ele fosse ter entre 49 e 51 votos. Foi 49, mas eu imaginava que ele teria entre 49 e 51, mais ou menos como deu ali no placar do Poder 360. E a gente precisa, gente, que vocês ajudem a espalhar cada vez mais esse material. Eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre um post da Manuela Dávila, que ela tá reclamando da comunicação da esquerda. E nesse vídeo aí, por exemplo, que eu soltei, nesse vídeo aqui, que tá aqui que vocês podem consultar, eu falei que a extrema-direita trabalhava com uma coisa chamada guerra de narrativas. Eles sabiam que o Rogério Marinho não ganharia, mas eles estavam vendendo a ideia de que o Rogério Marinho ganharia porque eles são bons nisso, em controlar a narrativa. Enquanto a esquerda ou fala muito e faz pouco, ou fica só de braços cruzados assistindo. Porque se não é o cara que tem um sotaque que eu gosto, se não é o cara que fala da maneira que eu gosto, eu não sigo. Não importa se as informações que ele passa são importantes, são relevantes, que ele seja respeitoso, que ele siga o material técnico, pra mim o que importa é que é com quem eu simpatizo ou não simpatizo. Então a gente precisa superar isso. Na reunião que eu vou ter na terça-feira com o Lula, junto com outros influencers e mídia independente, a gente vai exigir isso. Que as figuras ligadas à esquerda compartilhem o nosso trabalho. Ou então a gente não vai conseguir bater de frente com a extrema-direita, porque são 4 anos nessa luta e a gente vê que mesmo com a derrota do Bolsonaro, mesmo com a derrota do Rogério Marinho, a extrema-direita ainda consegue criar narrativas de medo. Porque o que eu vi nesse dia que eu gravei esse vídeo aí, um monte de gente, Carlito, eu tô desesperado, eu vi o vídeo do canal não sei quem, eu vi o vídeo no canal não sei quem, pelo amor de Deus, faça uma análise aí pra dizer pra gente se o Rogério Marinho vai ganhar ou não vai ganhar. Por isso que eu fiz esse vídeo. Assim como eu fiz o vídeo também no segundo turno da eleição, quando tava tendo aquelas blitz aqui pra atrapalhar o nordestino de votar, eu falei, a gente vai reduzir a margem da vitória, mas a gente vai ganhar. Então respeitem um pouco mais o trabalho de gente que faz coisas sérias. Parem de ficar dando valor a quem faz conteúdo só pra gerar o clique de vocês, que não tá preocupado com a informação, que não tá preocupado com a formação política também, só quer o like, só quer o clique, só quer a monetização. Eu poderia apelar nos títulos do vídeo, botar capas falsas aqui, pra todo meu vídeo bater 80 mil views, 70 mil views, 100 mil views. Só que eu prefiro utilizar títulos verdadeiros, alguns são chamativos, mas são verdadeiros, capas verdadeiras, material coerente, eu não preciso fazer microvídeos, mesmo que eu tenha um alcance menor. Porque tem vários vídeos aqui do canal que era pra pegar 80 mil views, 100 mil views, que pega 15 mil, 20 mil, 30 mil. Eu tenho 436 mil seguidores. Qualquer vídeo do meu canal era pra pegar mais de 80 mil visualizações e não pega. Porque eu não faço microvídeos, eu não faço resumo do resumo, eu faço análise política séria. E a gente mais uma vez acertou aqui que o Rodrigo Pacheco venceria e o Rogério Marinho seria derrotado. O Arthur Lira também foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, reeleito na verdade. Para finalizar eu preciso trazer esse material aqui para vocês, né? O Rodrigo Pacheco foi conduzido até 2025, né? Ele foi reconduzido ali com 32 votos. Com 49 votos, perdão, a 32 contra o Rogério Marinho. E o Arthur Lira foi reeleito com 464 votos, votação recorde. O deputado Chico Alencar, que foi o candidato pelo PSOL, teve 21 votos. O Marcel Van Hitler, que eu vou chamar ele assim agora, né, que é do velho novo partido, que teve 19 votos, e tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco mandaram mensagens diretas para políticos radicais de que chegou a hora de pacificar o Brasil e chegou a hora de punir quem continua cometendo crimes e infrações contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. E assim eu espero que aconteça. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.